nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacó FM e Bicare Web Rádio, celebramos hoje 28º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos adverte acerca do banquete que é oferecido e do chamado que é feito. Nós encontramos essa realidade do banquete tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Isaías prefigura que tipo de banquete será oferecido. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos de muitos finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O banquete que será oferecido, e aqui Isaías está profetizando, é uma profecia, vem em função da purificação de todo o povo de Deus. E sobretudo, neste banquete que será oferecido, acontecerá então a eliminação da morte. Então isso nos leva a pensar: que banquete é esse? Que banquete será servido, oferecido, onde eliminará da face da terra a morte? E quando a gente encontra no Evangelho Jesus que se apropria praticamente dos mesmos termos, e agora já contando por meio de uma parábola, mostrando para os anciãos e os sacerdotes de que maneira Deus chama e Deus envia, e como que as pessoas estão a escutar esse chamado. Então a parábola de hoje relata justamente realidades do reino de Deus. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então, aqui nessa parábola, nós podemos identificar: Deus é o rei, o filho é Jesus, o noivo, o filho é Jesus, e os empregados são os discípulos, os apóstolos que foram enviados para pregar o Evangelho. E, a priori, esse Evangelho foi pregado, anunciado para o povo de Israel. Só que o povo de Israel não ouviu. Então, por isso, quando Jesus começa a dizer: já preparei o banquete, os bois animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e mataram. Esse primeiro convite não foi aceito. Esse primeiro convite nem sequer deram ouvido àqueles que estavam ali a anunciar. Porém, o dono da festa envia de novo outros empregados com a missão de ir pelo caminho. Quem encontrasse nas encruzilhadas, bons ou maus, todos deveriam ser convidados a vir participar da festa. E aqui agora começa a construção do novo povo de Deus. O convite é para todos, porém,
Muitos, já no finalzinho, são chamados, poucos são escolhidos. O Evangelho já vai concluir dessa maneira, justamente para dizer que o convite é lançado, muitos escutam e muitos atendem esse convite. Condição para atender o convite é a escuta e a fé. Nós escutamos o chamado de Deus, cremos no chamado de Deus e nos colocamos a caminho do salão de festa. Então, muitos, por isso quando diz muitos são chamados, porque muitas pessoas escutam, muitas pessoas têm fé, acreditam e se põem a caminho. Mas Jesus, ainda nessa parábola, vai chamar a atenção e acentuar que dentro do recinto da festa tinha alguém que não estava usando os trajes festivos. Eis aqui, caríssimos irmãos e irmãs, um ponto salutar neste evangelho para que nós possamos refletir. De fato, toda a humanidade sabe quem é Deus. Todo mundo sabe quem é Deus. Muitos escutam o seu chamado, muitos acreditam nele e vão fazer esse caminho para entrar no salão de festa. Porém, nem sempre todos estão revestidos das vestes que nos possibilitam permanecer na presença do dono da festa. E que trajes são estes? Que vestes são essas que nos possibilitam entrar no salão de festa e permanecer na presença do dono da festa? Aí quando a gente olha para Jesus, quando a gente busca os ensinamentos de Jesus, nós vamos compreendendo que aqui não está falando dos trajes daquela multidão lá no Apocalipse de São João, que se dizia, João diz, eu vi uma grande multidão que vestia vestes brancas reluzentes. Não, não é essa visão de São Paulo, de São João, mas o Evangelho está dizendo que para que nós possamos entrar no salão de festa e permanecer na presença de Deus, precisamos estar revestidos do amor e da misericórdia que vem do Pai. Então Jesus é o noivo e é Ele que nos reveste com as vestes nupciais, onde nos permitirão estar na casa do Pai. Por isso, muitos escutam, muitos acreditam, mas falta essa preparação para entrar no recinto da festa e ali permanecer. Por isso tinha Jesus vai dizer justamente isso, que não estava vestindo os trajes de festa e foi convidado a ser retirado. Então, nós estamos nesse caminho. Nós somos aqueles que fomos encontrados pelas beiras do caminho, escutamos e estamos a cada dia alimentando a nossa fé, mas agora precisamos, e sobretudo o Evangelho de hoje nos faz esse convite, olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma autoavaliação da nossa fé e do nosso compromisso com Cristo, nos perguntarmos, eu tenho me revestido desses trajes que um dia vai me permitir estar na casa do Pai? Eu tenho me revestido desses trajes que um dia vai me permitir participar do banquete nupcial do Cordeiro? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, nós já estamos em cada missa vivenciando a experiência desse banquete, porque o banquete é a última aliança, a nova aliança e última aliança realizada por Jesus. Todos somos convidados a participar da aliança com Cristo. Porém, aqui nós estamos vivendo, mas não ainda de modo pleno. Viveremos sim de modo pleno quando nós deixarmos esse mundo e irmos ao encontro do Senhor de modo definitivo. Mas em cada missa que nós participamos, nós já experimentamos a graça desse banquete nupcial, desse banquete que gera vida e vida eterna. Então, por isso a igreja nos convida a participarmos todos os domingos da Santa Eucaristia, pois a igreja diz, é na Eucaristia que nós vamos nos preparando para um dia estarmos na glória de Deus, para um dia entrarmos na glória do Pai, para um dia estarmos com o Senhor e celebrar com Ele o seu banquete de ricas iguarias, onde viveremos eternamente na presença do Senhor.
Por isso, exige-se de cada um de nós uma preparação constante para poder participar deste banquete. Já servido aqui em cada missa, mas que nós devemos nos preparar, sobretudo, para participar do banquete na eternidade. Porém, amados irmãos e irmãs, é preciso tomarmos cuidado, pois, como nos diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque o convite para seguir a Cristo é aberto para todos. Mas assim como os primeiros convidados, muitas pessoas estão perdendo de vista isso. Estão começando a dar mais atenção e a se ocupar muito mais com as coisas desse mundo e esquecendo das coisas que verdadeiramente têm importância em nossa vida. Nós não devemos abandonar as nossas missões aqui na terra, mas nós não podemos perder de vista que aqui é uma passagem, que logo, logo estaremos indo ao encontro do Pai. Por isso, então, nós devemos usufruir bem tudo que Deus nos oferece aqui na terra, mas prender o nosso coração somente a Ele. Então, muitas pessoas já estão esfriando nesse caminho para o céu, estão esfriando nessa relação com o sagrado, estão se voltando cada vez mais para as coisas desse mundo que vão ficar aí. Tudo vai ficar aí. O que nós iremos levar para o céu é justamente a bondade, a misericórdia, aquilo que de bom nós realizarmos aqui na terra e, sobretudo, em favor do reino do Pai. Então, a liturgia de hoje, mais uma vez, nos convida a fazer um exame de consciência e nos perguntarmos acerca do nosso caminho verdadeiro de conversão. Eu preciso viver essa experiência verdadeira de conversão para que alcance as glórias do céu. E São Paulo, na carta aos Filipenses, nos ensina a viver com gratidão a Deus, quando estivermos no momento bom da vida, viver na abundância, ou também viver em situações difíceis. Nós não podemos perder o equilíbrio, nós não podemos perder de vista que as realidades desse mundo, elas são móveis. Podemos um dia estar bem, podemos um dia não estar tão bem, mas o que nos mantém firmes é a presença de Deus em nossa vida. E essa semana, no dia 12, na festa de Nossa Senhora Aparecida, mais uma realidade muito triste em nossa cidade, foi o sepultamento de mais uma pessoa que desistiu de viver, que resolveu abandonar a vida. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo, no versículo 13, vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes nós afirmamos isso, mas quando somos exigidos a colocar em prática esse versículo bíblico, às vezes nos falta a coragem e nos falta a verdadeira fé. Por isso, devemos nos cuidar uns dos outros e pedir ao Senhor que de fato fortaleça os nossos corações, para que nesses momentos difíceis da vida, nós precisamos estar firmes e conscientes de que isso vai passar e de que a vida deve sempre continuar. Mesmo nos momentos de dores, nós não podemos perder a fé e a confiança na presença de Deus em nossa vida. E o Senhor nos ajude cada vez mais a buscarmos o banquete nupcial e que Nossa Senhora continue a interceder por nós, para que verdadeiramente alcancemos a conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.